Louvado seja Deus. Saudamos nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que nos assistem pelas nossas redes sociais, o nosso Facebook, que nos seguem em nosso Instagram e que nos assistem também pelo nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal é Luz do Evangelho. E nesta manhã eu queria trazer aqui uma breve reflexão sobre as consequências de fugir do chamado, continuando no livro de Jonas, quando ele recebeu o chamado de Deus para ir para Nínive. Jonas não quis ir para Nínive porque o, o, o pecado que o povo de Nínive estavam cometendo, louvado seja Deus, Deus disse que o pecado dela estava subindo para ele, como diz aqui no capítulo 1, versículo 2. Que Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, o seu pecado, subiu até mim. E Jonas não quis ir porque sabia que talvez aquela cidade, que nós vamos ver em capítulos mais adiante, porque nós estaremos fazendo esse estudo aqui sobre sobre o chamado em cima do livro de Jonas, e vemos que Jonas não quis ir para Nínive porque Jonas sabia que aquela nação poderia se converter dos seus pecados, poderia se humilhar diante de Deus e Deus perdoar os pecados. Louvado seja Deus. E nós iremos ver o que é que essa nação ela vai fazer. E hoje nós estaremos lendo aqui o capítulo de número 2. E Deus diz, e a palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, ao Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas, por ter negligenciado a voz de Deus, houve uma consequência. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz aquele peixe. Muitos acreditam que aquele peixe fosse uma baleia, mas a Bíblia não diz. Então eu não posso usar algo figurativo para dizer que era uma baleia, como muitos dizem que o fruto do conhecimento do bem e do mal, que fala lá em Gênesis, na criação do primeiro homem e da primeira mulher, muitos acreditam que aquele fruto era uma maçã. Por que eles usam que era maçã? Porque a maçã, quando a gente vê, a maçã ela é um fruto bonito, é um fruto agradável à vista,
E há algo que nos chama muito a atenção. Mas a Bíblia não diz que fruto era aquele. E como a Bíblia também não diz aqui em Jonas que peixe era aquele. Então eu não posso negligenciar a palavra de Deus usando algo que talvez eu acredite que seja, mas se a Bíblia não diz, eu não posso ir além. Porque a própria palavra do Senhor nos diz, ai daquele que aumentar ou diminuir as minhas palavras. E para tudo quanto Deus nos manda fazer, e se nós não fizermos, existe uma consequência. E na vida de Jonas houve uma consequência. E Jonas, por ter negligenciado a palavra de Deus, não ter seguido o que Deus mandou ele fazer, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. E ele diz aqui no versículo 2: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Quando nós estivermos muitas vezes angustiados por aquilo que Deus nos mandou fazer, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos pedir a Deus a direção para cumprir o teu chamado, para cumprir aquilo que Deus ele nos mandou fazer. E ele ainda diz assim: e ele me respondeu. Ou seja, quando nós oramos, Deus ele responde às nossas orações. Mas nós também devemos tomarmos bastante cuidado com aquilo que Deus ele nos manda fazer. Porque há uma consequência. Tudo quanto fazemos, há uma consequência. Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo de número 6 e versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que existe um ditado que, aliás, não é um ditado. A física, ela nos ensina que toda ação, ela tem uma reação. Vamos explicar aqui um pouco. Digamos, existe um carro, ele está parado. Para que ele pegue, precisa a gente empurrar. Ou seja, temos que fazer uma ação. E qual é a reação? O carro vai funcionar. E o salário do pecado. Vamos explicar agora a questão do que Paulo estava falando ali. Porque o salário do pecado é a morte. Há pecados que nos levam à morte física. Mas existe a pior morte, que é a nossa morte espiritual. E quando nós não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, muitas vezes nós morremos espiritualmente. Nós ficamos fracos espiritualmente. Mas Deus ele nos promete, como diz aqui, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, é um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós só temos essa vida eterna em Jesus. Louvado seja Deus. E Jonas diz aqui, ainda no versículo 2: do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Deus, ele escuta a nossa voz quando nós clamamos a ele. Louvado seja Deus. E Jonas nos diz aqui uma consequência. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Louvado seja Deus. Jonas ele está dizendo aqui que Deus o lançou no fundo do mar. E ele ainda diz assim, e a corrente me cercou.
essa corrente que ele fala é a corrente das águas. E todas as tuas ondas e as tuas vegas têm passado por cima de mim. Ou seja, quando ele estava no fundo do mar, dentro do grande peixe, estava tudo passando por cima dele. E Jonas diz aqui no versículo 4: E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas, ele está dizendo aqui que ele estava lançado, ou seja, ele não via. Jonas diz aqui: Lançado estou diante dos teus olhos. Jonas talvez aqui não pensasse que Deus estava vendo aquela situação, mas Deus estava vendo aquela situação. Ele diz assim: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas, ele sabia que ele estava passando por tudo aquilo, mas Jonas, ele estava se arrependendo por não ter feito aquilo que Deus mandou fazer. E Jonas diz: todavia, isso é fé. Todavia, eu verei o templo da tua santidade. Louvado seja Deus. As águas me cercaram até a alma, versículo 5. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é cheia de figuras, de linguagens. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, Jonas, ele diz aqui que as águas cercaram até a sua alma. Ou seja, ele estava profundamente angustiado. E o abismo me rodeou. O abismo que Jonas fala aqui, Jonas talvez estivesse pensando que ele estava indo ao inferno. Mas Deus, ele estava mostrando a Jonas. Deus estava mostrando a Jonas que nós não podemos fugir daquilo que Deus já preparou. Nós não podemos sair daquilo que Deus já nos predestinou. Louvado seja Deus. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Creio eu, meus amados irmãos, que havia dentro daquele peixe algas que estivesse enrolado na cabeça de Jonas. Vamos aqui fazer aqui uma pequena figura de linguagem. Muitas vezes, quando nós negligenciamos o chamado de Deus, ficamos muitas vezes cegos espiritualmente, ficamos sem os nossos ouvidos espirituais, ficamos surdos espiritualmente. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz aqui, as águas se enrolaram na minha cabeça. E João diz aqui no versículo 6, e desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Glória a Jesus. Jonas, ele diz aqui, mas tu livraste a minha vida da perdição. Quando nós oramos a Deus, o Senhor ele nos livra, o Senhor ele nos dá livramento, o Senhor nos livra da perdição, de vivermos perdidos. Louvado seja Deus. Versículo 7. E quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas estava dizendo aqui,
quando desfalecia, quando ele estava frio, ele se lembra do Senhor. Nós devemos nos lembrarmos sempre do Senhor, meus amados irmãos, no nosso chamado. Porque o chamado que temos não é nosso, não é propriamente nosso, mas de Deus. Louvado seja Deus. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Quando nós estamos ficando fracos, frios espiritualmente, Deus ele se lembra de orações que já fizemos. Louvado seja Deus. Versículo 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Jonas estava dizendo aqui que aquele que observa as vaidades vãs, ou seja, porque Jonas não queria aceitar, porque muitos profetas sofreram por causa da cidade de Nínive. E ele sabia, se aquela nação se arrependesse dos seus feitos, Deus perdoaria os seus pecados. Louvado seja Deus. E essa era uma das vaidades que Jonas tinha. E deixam a sua própria misericórdia, ou seja, nós temos um chamado. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Nós não podemos julgar a ninguém. Nós temos um chamado não para julgar ninguém, mas para ajudarmos, para levarmos a palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas ao nosso lado precisando ouvir uma palavra e muitas vezes nós não levamos a palavra de Deus. Mas nós devemos ter misericórdia das pessoas, devemos ajudá-las a conhecer este evangelho, porque este evangelho ele transforma, ele muda vidas. E nós somos provas disso. Louvado seja Deus. Jonas diz no versículo 9 aqui: mas eu te ofereci sacrifício com a voz de agradecimento. Devemos oferecer sacrifício a Deus em forma de sacrifício e com a voz de agradecimento. Devemos agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. Devemos agradecer a Deus pelo nosso chamado a cada dia, por Ele ter misericórdia de nós e nos chamarmos para contribuirmos com a sua obra. Devemos sempre agradecer a Deus pela vida que Ele nos tem dado, por tudo aquilo que Ele nos tem oferecido para fazermos. Louvado seja Deus. O que votei, pagarei. Fez um voto com Deus? Pague. Louvado seja Deus. Porque do Senhor vem a salvação. Somente Deus, ele nos salva. Somente Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos salva. Ele nos traz a salvação. Louvado seja Deus. E vemos aqui, porque Jonas orou, Deus fez algo na vida de Jonas. O versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Louvado seja Deus. Não importa, meus amados irmãos, o que muitas vezes nós temos feito, mas devemos pedir a Deus sempre: Senhor, me perdoa por eu não cumprir o teu chamado, mas me usa. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou pregador, mas pregação para mim não é um ministério, sim uma ordenança de Deus, porque Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não podemos fazermos acepção de pessoas.
Nós não devemos pregar somente para aqueles que estão ao nosso redor. Não somente para as pessoas da igreja. Mas a nossa maior pregação é fora da igreja, não dentro da igreja. Louvado seja Deus. Tem pessoas no mundo que precisam ouvir este evangelho. Assim como este evangelho transformou a minha vida, transformou a vida de muitas pessoas, ele pode transformar a sua também. Mas basta que você tome uma decisão de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque somente do Senhor vem a salvação. Louvado seja Deus. Que Deus recompense a cada um que sempre nos escutam. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. E você que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, procure uma igreja que ela pregue a palavra de Deus verdadeiramente. Não aquele evangelho light para somente ter uma igreja lotada. Mas procure uma igreja que ela verdadeiramente fale a palavra de Deus como ela é. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, grandemente. Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família chuvas de bênçãos. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe.